Aqui nós estamos na parte 2 da nossa aula número 2, dando sequência ao estudo dos crimes dolosos contra a vida, em especial o estudo do crime de homicídio nesta aula de hoje. Tirando ela, o Código Penal está aqui na tela. Conforme nós estávamos conversando da primeira parte da nossa aula, o homicídio, nós temos a previsão da modalidade qualificada. A modalidade qualificada, ela se qualifica por algum motivo. O primeiro motivo que nós estudamos, ele está no inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa. Lembrando que esse pagamento tanto pode ser em pecúnia, em cash, quanto pode ser também em favorecimentos, né? Algum outro tipo de pagamento. O exemplo que eu dei para vocês foi favorecimento sexual, é um exemplo doutrinário. E também nós temos a previsão da palavra torpe, que significa justamente torpeza, maldade, que é aquele filho que mata o seu pai justamente para ficar com a herança. E o segundo inciso do parágrafo 2º traz para o nosso estudo a qualificadora do motivo fútil. E o que seria fútil? Vamos fazer aqui um paralelo entre motivo torpe e motivo fútil. Motivo torpe, ele está de forma intrínseca ligado à torpeza, à maldade. Já o fútil é aquele motivo muito desproporcional, desmedido. E a título de exemplo do motivo fútil, nós temos aquele sujeito A que mata o sujeito B por conta de que o sujeito B negou a ele um copo d'água, ou um gole de café, uma dose, por exemplo, de algum tipo de bebida. Então, esse sujeito que mata o outro, que elimina a vida do outro por um motivo fútil, aquele justamente pautado no motivo muito desproporcional. Porque o que é mais importante? A vida, né? Ou as coisas, ou um copo d'água, né? Um gole de café. É claro que é a vida. Então, eliminar a vida do outro por conta de um motivo tão desproporcional, qualifica-se esse homicídio. E nós temos a previsão no inciso 2, motivo fútil. Aqui eu quero abrir um parêntese e fazer uma observação. A doutrina fala em homicídio gratuito. Homicídio gratuito é aquele homicídio em que A matou B por nenhum motivo. Qual foi o motivo de você ter matado, eliminado a vida do outro? Nenhum. Então, esse sujeito A, que elimina a vida do B por nenhum motivo, o que vocês acham onde vocês acham que se enquadra aqui? Seria um homicídio simples ou um homicídio qualificado? O que vocês acham? Reflitam. A matou B por nenhum motivo. Motivo nenhum. Acordei, estava andando na rua, me deu vontade de matar alguém. O primeiro que eu vi, matei. Esse homicídio, chamado homicídio gratuito, esse homicídio ele não é tido como uma pelo fato de que lembra do princípio da legalidade? Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Lembram do princípio da legalidade? Então, não há o homicídio gratuito
previsto entre as qualificadoras do crime de homicídio. Não há. Então, aquilo que não está previsto em lei, apesar de ser uma conduta rechaçada, uma conduta mal vista, a matar B por motivo nenhum, poxa, a vida é muito simplesmente ser eliminada porque alguém acordou com vontade de matar o outro, né? Então, nesse caso, a gratuidade no crime de homicídio, ele não é tido como qualificadora. Ele não é qualificadora justamente porque não tem previsão legal em respeito, em obediência ao princípio da legalidade. Ok? Vamos prosseguir. Inciso terceiro, com emprego de veneno e explosivo, fogo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. Quanta coisa, né? Vamos fazer aqui algumas observações. Quanto à qualificadora emprego de veneno, precisa ser pontuado o seguinte fato: a vítima, ela não pode saber que ela está tomando veneno. Por que ela não pode saber que ela está tomando veneno? Posição doutrinária majorante, é, é a posição que domina as decisões dos superiores tribunais. Então, a vítima, ela não sabe que ela está tomando esse veneno. Então, se ela não sabe, se alguém oferece um suco e ela pensa estar tomando um suco, mas na verdade tem um veneno ali dentro, né? Então, essa pessoa que está envenenando essa vítima, ele vai ser julgado pelo crime de homicídio qualificado, porque a vítima não sabia de nada. Agora, se a vítima sabe que está tomando aquela, na verdade, aquela bebida, aquele veneno, né, dentro, por exemplo, de uma bebida, aí a doutrina trabalha de forma diferente, tá? Inclusive, dependendo do caso, poderemos estar diante da eutanásia. A eutanásia, ela não é permitida no Brasil. É aquela pessoa que está no estágio terminal, de um câncer, por exemplo, de alguma doença incurável, e essa pessoa, ela fala, não, eu quero tomar um veneno, eu quero acabar, né, com a minha vida, enfim. Não, não há essa possibilidade, tá? Nós temos, na medicina, de acordo com o Código de Ética de Medicina, nós temos ali medicamentos paliativos, né? Que é, por exemplo, o uso de substâncias como morfina, entre outros. Mas essa história de um doente pedir, né, um veneno para, né, para se matar, poderemos estar diante de um crime de homicídio, tá? Então, aqui, esse emprego de veneno como qualificadora, essa vítima não sabe que está tomando esse veneno, tá? Esse perigo comum, né? Ou que possa resultar em perigo comum. A doutrina traz o exemplo daquele sujeito A que sabe que está com desejo de matar B. E ele sabe que B vai fazer um passeio a barco. Então, A, né, com intenção homicida, ele vai nesse barco e, enfim, e fura esse barco de forma que resulte num perigo da vida, não só da vítima, que essa pessoa, que esse A está com intenção homicida, mas também das demais pessoas que estão junto ali no barco. Então, além de nós ter o perigo para a vítima, se esse barco realmente inundar, naufragar, além da vítima, né, desse crime,
nós ainda vamos ter outras vítimas. Então, essas outras vítimas, elas vão sofrer em detrimento de quê? Em detrimento de A, que tinha uma intenção homicida com relação a uma pessoa. Mas a atitude dele resultou o quê, em perigo comum. Então, essa atitude de A, ela, sim, encontra respaldo aqui na qualificadora do crime de homicídio. A próxima qualificadora que nós vamos estudar é a do inciso 4. Ó, se o homicídio é cometido à traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne possível a defesa desse ofendido. Vamos entender o que é traição, o que é emboscada, o que é dissimulação, né? Primeiro, traição nada mais é do que aquela pessoa que conhece a vítima e ela tem, na verdade, um prévio, né? Um prévio conhecimento a respeito da vítima. E esse prévio conhecimento a respeito da vítima, ele, na verdade, faz com que a vítima, de certa forma, confie no agressor. E só que essa confiança, ela é traída, né? Então, nós temos um exemplo doutrinário acerca da qualificadora referente à traição, que é justamente o caso daquele agente que é professor, né? Meu colega aí. Então, ele é professor e ele conhece a turma, passa aí um ano junto, no próximo ano tá junto novamente. E um dos alunos dessa turma, que ele já tem um prévio conhecimento, esse professor, um desses alunos diz: Olha, ao final da aula, professor, eu deixei no meu carro uma pergunta com uma doutrina, dentro de uma doutrina. Então, eu fiz no papel um rascunho com uma dúvida assim, importantíssima com relação à sua matéria. Então, eu gostaria muito que você me acompanhasse, professor, até meu carro, para que eu possa pegar essa pergunta, tirar as dúvidas contigo, né? E aí, esse professor, que já tem um prévio conhecimento, que já conhece a turma, que está no dia a dia, ele fala: claro, vamos lá tirar essa dúvida, vamos lá que eu vou lá com você. Então, ele acompanha esse aluno ou essa aluna. E aí, essa aluna ou esse aluno mata o professor. Então, essa conduta é uma conduta o quê? Que encontra uma base no sentimento de traição, né? Então, o professor, na verdade, ele tinha um prévio conhecimento com relação a esse aluno, e esse aluno se aproveita desse prévio conhecimento, e o que ele faz? Ele trai a confiança do professor e o mata. Porque aqui nós estamos conversando o quê? Crime de homicídio, tá? Emboscada. Emboscada significa aquela situação em que A se esconde, em que o A é o agressor e B é a vítima. O agressor se esconde atrás de uma escada, ou atrás de uma parede, ou atrás de uma viga, enfim, ele se esconde para quê? Ele faz, na verdade, uma emboscada, né? Justamente para eliminar o seu alvo. Então, isso é emboscada. Dissimulação. Dissimulação é aquela situação em que na verdade, ele engana, né, de certa forma, B. Ele cria um mecanismo, né, ali de engano com relação a B. E aí, na verdade, né, nessa palavra dissimulação, há um recurso muito utilizado que na verdade, com o exemplo, se torna mais fácil o entendimento, que é justamente aquela pessoa que se veste
de um, de um agente dos Correios ou de alguém que trabalhe nas operadoras de telefonia e se vestindo como tal, esse agente, né, esse agressor, na verdade, ele não está querendo resolver nada, não está querendo, na verdade, entregar nenhuma correspondência. Ele está querendo o quê? Eliminar a vida do outro. Então, na situação hipotética, né, há aqui um esconder do real motivo, né? A esconde o real motivo dele estar ali, que na verdade é matar B. Digamos que A, que é o agressor, ele se veste de, vamos colocar aqui, de um trabalhador, ele coloca um macacão, né? Faz assim um crachá, como se ele trabalhasse nos Correios. E aí ele chega na casa lá da vítima e ó, e aí bate palma, a vítima vai lá e fala: "O que é?" E aí ele fala: "Olha, eu tô aqui, minha senhora, né? Ou fulano, eu estou aqui porque eu vim entregar uma encomenda." E aí então a dona da casa ou o dono fala: "Entra aí", ou então vai lá. E nesse meio tempo ele esconde o real motivo e elimina a vítima quando se aproxima. A, que é o agressor, elimina a vida do outro. Então, isso é dissimular, né? Na verdade, é o esconder, é esconder o real motivo. O real motivo sempre foi matar, mas há uma dissimulação, né? Há aí uma atitude no sentido de esconder esse real motivo, tá? Justamente para facilitar o quê? Justamente para facilitar a efetividade do crime. Um disparo, uma facada, enfim, tá? Então é nesse sentido. Aqui nós temos o inciso 5 ainda, ó. Para assegurar a execução, ocupação, impunidade ou vantagem de outro crime. Nossa, professora, o que que vem a ser, né, esse assegurar, né, dessa execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime? Nada mais, nada menos do que aquele exemplo de que A está organizando na verdade, um furto em um determinado estabelecimento, comercial ou bancário. Só que A sabe que tem um segurança ali. Então, para, na verdade, assegurar a execução do delito, né, do furto, por exemplo, vamos colocar a título de exemplo, de um furto. Então, o que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar e vai lá 12 horas antes, ou 5 horas antes, enfim, momentos antes, e ele elimina, né, o agressor elimina a vida do segurança. Justamente para quê? Para assegurar a execução do novo delito que ele vai praticar depois, né? Então, essa conduta, ela está entre as qualificadoras do crime de homicídio. Uma questão muito importante a ser discutida aqui é, eu gostaria até da participação da nossa turma aqui. A possibilidade de termos um homicídio qualificado e privilegiado, o que vocês acham? A possibilidade um homicídio qualificado e no mesmo causídico. Vocês acham que é possível? Vamos participar? É possível ter um homicídio que é, ao mesmo tempo, qualificado e privilegiado? Quem acha que é possível, dá um joia. Aí, coloca um sinalzinho. O Celso acha que é possível. Alguém mais comunga do mesmo sentimento que o Celso? Que é possível ter um caso de homicídio que
Além de ser privilegiado, é qualificado também? A Amanda também acha. Então, Celso e Amanda. Lohana, Tainara. Uhum. Ok. Todo mundo acertou. Ana Paula. Isso mesmo, Ana Paula. É possível sim haver em um caso, um mesmo caso, o homicídio privilegiado e qualificado. Justamente, olha, vamos pensar na seguinte situação. Vamos pensar que aquela situação do pai que mata o estuprador da filha. Então, ele está agindo ali sobre o estado de violenta emoção, né? Logo em seguida ali uma injusta provocação, enfim, é um relevante valor moral, né? Então, a conduta desse pai que mata esse estuprador da filha se enquadra perfeitamente no homicídio lá que nós estudamos com relação à causa de diminuição da pena. É o homicídio privilegiado. Ok. Professora, onde entra a qualificadora? Entra na forma como esse pai matou esse estuprador da filha. Como que foi a morte? Como que foi a eliminação da vida desse estuprador? Ah, peraí. Eu percebi aqui nos autos que foi por asfixia. Então, diante de um causídico em que nós percebemos que o pai matou a filha por asfixia, desculpa, perdão, o pai matou, na verdade, o estuprador da filha. Por asfixia, nós estamos diante de um crime de homicídio privilegiado e qualificado. Então, é plenamente possível, todos que fizeram joia, o Celso e todos os demais, acertaram. É isso mesmo. É possível, sim, um crime ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado. Isso mesmo. Parabéns. Vamos. Aqui nós entendemos, né, a importância de todas essas qualificadoras. Nós entendemos a possibilidade de se ter a privilegiadora e a qualificadora ao mesmo tempo. Nesse momento, nós faremos o estudo, o homicídio na sua modalidade culposa, tá? E por que, professora, que você falou tão pausado? É justamente para que vocês entendam que aqui não é competência do Tribunal do Júri, tá? Aqui é competência da vara criminal comum, da primeira vara, ou da segunda, ou da terceira vara criminal, tá bom? Então, aqui nós não estamos diante de um crime que tem intenção e vontade, como é o caso do homicídio doloso. Aqui nós estamos diante de um homicídio que foi praticado por culpa. E o que vem a ser culpa? Alguém se lembra das espécies de culpa? As espécies de culpa são imprudência, negligência ou imperícia. Então, nós temos três espécies de culpa: negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, na verdade, negligência é a forma passiva da culpa, imprudência, a forma ativa da culpa, e imperícia é aquela falta de conhecimento no campo técnico, na arte, no ofício, né? Então, vamos entender que o Código Penal traduz no parágrafo 3º o tipo penal homicídio na sua modalidade culposa. Ó, pena, olha só a pena, né? É de dar pena, detenção de 1 a 3 anos.
A pena está muito longe, né, da pena prevista para o homicídio na sua modalidade dolosa, que na modalidade simples vai de 6 a 20 anos, lá no caput. Aqui, detenção de 1 a 3 anos, uma pena bem menor, né? Então, mas é justamente por quê? Porque esse agente, ele não agiu com intenção de matar o outro. Ele não tinha essa vontade de matar o outro. Então, é justamente por esse motivo que a previsão da pena, a pena em abstrato, que é essa combinada pelo legislador na lei, por isso que ela é menor. É nesse sentido. É justamente porque não houve nem a intenção e nem a vontade. Então, nós temos aí a penalidade dessa detenção de 1 a 3 anos, né? Aqui, esse homicídio, ele pode ter sido por imprudência. Um homicídio culposo por imprudência, nós temos o caso daquela pessoa que está com muita vontade de chegar em casa logo, vai furando todos os sinais, né? E fura sinal vermelho de cá, amarelo de lá. E aí? E se tiver um resultado nesse meio tempo, com essa pressa toda para chegar em casa, e se porventura essa pessoa atropela um ciclista, ou até mesmo atropela um transeunte, uma pessoa que estava passando por ali, né? Então, o que aconteceu? Ele agiu o quê? Por imprudência, né? Ele sabe que não pode, essa pessoa sabe que não pode. E mesmo sabendo que não pode, ele, ó, corre para valer no trânsito, né? Dirigindo seu veículo automotor. Então, nesse caso, nós estamos diante de um homicídio que se deu por imprudência. E qual é o exemplo da negligência? Nós temos, por exemplo, né, aquela criança, né, a babá está cuidando da criança. E a criança fala, oh, agora eu sou o Superman, começa a brincar, pular nas coisas. A babá olha e pensa assim, vou ficar aqui brincando mais não, vou adiantar meu serviço, vou lá para a cozinha e vou organizar tudo, porque aí daqui a pouco o almoço já está pronto. E ela deixa essa criança sozinha ali na sala e vai para a cozinha. A criança que estava na sala, que subia de um sofá para o outro, ia só, né, cada vez mais pulando ali na sala, simplesmente essa criança, ela sobe na estante da sala. E essa estante vem a cair em cima dessa criança. E essa criança vem a óbito, né? E o que essa babá escuta? Só o estrondo, né, dentro de casa da estante, no chão. Quando ela chega lá, o fatídico já aconteceu, né? A tragédia já aconteceu. A criança está morta embaixo daquela estante. Então, aqui o que aconteceu? A babá, ela tinha, né, que estar cuidando. Então, por negligência, que é a forma passiva da culpa, ela, na verdade, né, ela é responsabilizada pelo que aconteceu ali. Homicídio o quê? Na sua modalidade culposa, tá? E por imperícia. Imperícia, nós temos aquele sujeito que nunca dirigiu, nunca mesmo, nunca dirigiu. E falta conhecimento nele de passar marcha, enfim, até que frear, ele mais ou menos até é meio, ele entra lá, ele, aqui é o freio, aqui é o volante, beleza. E simplesmente essa pessoa, né, vai tentar dirigir. Então, o que está acontecendo aqui? Falta de conhecimento. Então, se acontece um crime em decorrência dessa falta de conhecimento, nós estamos diante o quê? De um caso de imperícia, tá? Então, todas essas espécies nós temos aqui, ó, na modalidade culposa. E aí vem o parágrafo 4º que traduz o aumento da pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3
se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa o quê? De dar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências, ou foge para evitar o flagrante. Sendo doloso o homicídio, se for doloso, né? E aqui entra naqueles aumentos de pena que eu conversei com vocês. Ó. Se for doloso, o crime praticado contra menor maior de 60 anos, a pena aumenta de 1/3, tá? O parágrafo 5º prevê uma hipótese em que o juiz ele pode até deixar de aplicar a pena, justamente porque as circunstâncias da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a ação penal se torna desnecessária. Então, eu trouxe para vocês, a título de exemplo, eu trouxe para vocês um julgado do Rio de Janeiro. Sofrimento por morte de amigo justifica o perdão judicial, que é justamente o parágrafo 5º do artigo 121 que nós estamos estudando, para quem? Ao condutor de veículo. As consequências do delito atingiram o autor de forma tão severa que a aplicação dessa sanção penal se tornou desnecessária. Esse foi o entendimento da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mais uma vez eu chamo a atenção aqui para vocês, ó, a competência homicídio culposo, então é da Câmara Criminal e não do Tribunal do Júri, tá? E parágrafo 5º do artigo 121. Ó, a Câmara manteve a sentença que concedeu o perdão judicial a um jovem que bateu seu carro em uma árvore, acidente que matou seu melhor amigo, né? E aí vem, né? A acusação falou, olha, ele não tinha habilitação, ele estava transportando outras 5 pessoas, depois de ter ingerido bebida alcoólica, ele perdeu o controle, subiu na calçada, colidiu com uma árvore e matou um dos passageiros. Contudo, gente, a decisão final foi que, ó, ele prestou socorro à vítima, né? Ele, enfim, era o melhor amigo dele, estava sofrendo de forma psicológica, né, em função daquele acidente. E o perdão judicial, ele, na verdade, ele pode muito bem ter sido aplicado aqui justamente porque tragédia. Porque, hora nenhuma, nós percebemos aqui, apesar de alguns erros, né? Enfim, dirigir sem essa habilitação, enfim. Contudo, são situações em que o resultado morte atingiu a gente de forma que se torna desnecessária, né? A penalização diante da justiça, porque a própria culpa na sua mente já se torna uma penalidade. Um outro exemplo que eu trago para vocês é justamente o exemplo daquele pai. Aconteceu, tem pouco tempo, alguém me informou que tinha acontecido com o sobrinho dessa pessoa, alguma coisa nesse sentido. Ele chega em casa, o carro um pouco mais alto. E a criança, quando o pai chegou, ficou muito satisfeito. E ela estava lá na sala brincando, e ela engatinhando. E ela deixa a chupeta cair embaixo do carro, o pai estacionando, ele ainda sem terminar de estacionar, a criança vai bem de forma assim mais rápida, e mesmo tendo um degrau como obstáculo, a criança consegue ficar debaixo do carro. E esse pai passa por cima dessa criança. E aí eu pergunto para você, que crime é esse? Homicídio, claro. Mas é um crime de homicídio em que teve a eliminação de uma vida, mas olha, as circunstâncias desse tipo penal, desse homicídio que na verdade não tem dolo algum, pensa na tragédia para esse pai. Olhar essa criança morta, conviver com a falta da criança dentro de casa, saber que foi ele, que foi uma falta, na verdade, de atenção, né? Enfim.
Então, aqui, o parágrafo 5º prevê o perdão judicial no sentido de que, no sentido justamente de não ter necessidade de penalizar o agente, levando em consideração que a própria tragédia em si já penaliza, a consequência da tragédia em si já penaliza o agente, tá? Então, essa é a nossa parte, já estamos encerrando, e eu gostaria de saber se há alguma dúvida por parte da turma com relação aos tipos penais estudados. Tamara desabilitou o áudio. Quer falar algo, Tamara? Alguma dúvida? Não, perdão, vou estar desligando. Não, tranquilo, tranquilo. Alguém mais alguma dúvida ou não? Estou aqui à disposição para que a gente possa sanar todas as dúvidas. Já Professor, eu estava lendo aqui, ainda existe o crime contra a mulher, né? Que também entra, né, no qualificado. nós vamos conversar a respeito do feminicídio na próxima aula. Ah, tá, não entendi. E também para assegurar a execução, a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, né? Ele também entra no qualificado. Isso, eu dei um exemplo para vocês, lembra? Do agressor que mata o segurança horas antes? Sim, tá, ele enquadra nesse, então, é porque Isso. aqui tá diferente. Não, ok. Entendi. Mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. Ótimo, Amanda. Então, nós estamos aqui encerrando, né? A finalização